antes dessa reescrita e dessa republicação que a Epifania tá tendo agora, ela já teve uma primeira publicação. Eu evito falar sobre isso porque foi uma frustração muito grande, porque foi um livro muito importante pra mim. Ele me resgatou de um processo terrível e a publicação dele foi bem frustrante. A minha primeira publicação de Epifania foi no mesmo ano, em 2024. Eu já tinha escrito o livro pensando em mandar pra essa editora que tava recebendo originais, e aí eu mandei e eu fui selecionada. Só que a minha experiência com a editora não foi legal. O livro ficou bem bonito, a edição me agradou bastante, mas o problema todo tava no que tava atrás. Eu tive que pagar por uma quantidade de exemplares porque eu não tinha confiança de que eu ia vender na pré-venda, e era meio que ou você paga ou você vende, e aí eu optei por pagar. O livro saiu por um preço muito alto e muito absurdo, o que não me agradou na época. Eu sempre quis que a minha literatura fosse acessível, até porque eu vim de um lugar onde as pessoas não têm R$100 pra ficar gastando em um livro, ou no caso do meu, R$60 pra ficar gastando num livro, e num livro fino, um livro que não tinha muitas páginas. Então a minha ideia sempre foi tornar a minha literatura acessível, e aquela editora não tava colaborando com isso, e eles nem tentavam, assim, tipo, uma promoção de pré-venda, um cupom de desconto. Eu não conseguia nada disso, e eu sempre tava tentando negociar com eles. A quantidade de livros que eu adquiri eu acabei vendendo por um preço muito abaixo, o que significa que eu não tive lucro nenhum, e isso foi só pra passar a minha literatura, porque pra mim aquilo era muito mais importante do que tá lucrando com os livros. Não satisfeita em ter feito a minha primeira burrada, eu fui lá e assinei outro contrato com a mesma editora pra publicar meu livro em Portugal. Então ele teve uma segunda edição em 2025, só que assim, não mudou muita coisa, né? Inclusive, teve uma confusão que foi de uma pessoa ter comprado em Portugal e ela não ter recebido o livro. Isso me deixou tão frustrada, porque, poxa, eu não queria que fosse com a minha história, sabe? Eu acho que nenhum autor quer que isso aconteça com a história dele. E aí, pra mim, a gota d'água foi eu ter participado de um evento, a editora não ter mandado os livros. Então, pra mim, aquilo ali foi a gota d'água, e eu falei, eu não quero mais isso pra mim, a minha história não merece isso, e eu não mereço isso. Então foi quando eu me coloquei nesse lugar de tipo, eu mereço mais, e eu falei que eu queria o distrato. Mas aí, em 2025, o ano que eu fui pra Bienal do Rio, eu conheci a editora Realidades e o Vitor. Minha perspectiva sobre a literatura mudou, porque eu olhei pra um cara que era um editor-chefe de uma editora, e eu falei, meu Deus, esse cara tem comprometimento com a literatura. E foi daí que veio essa paixão pra publicar Epifania com a editora Realidades, e também pelo selo Lê no Bahia, né, que é da Lorena. E Lorena já é uma pessoa que eu amo, assim, e que eu sou muito grata. Ela estava no dia que eu li Epifania pela primeira vez na livraria. Essas pessoas meio que me abraçaram, e foi daí que veio essa coragem de publicar Epifania de novo.